reuniões aqui da nossa igreja. Se você quiser comparecer ali para prestigiar os irmãos, será muito bem-vindo. Onde fica, né? Final da Minas Gerais. Quando você chegar no final da Minas Gerais, é lá, né? Você atravessa Mato Grosso, continua. Eu não sabia que depois da Mato Grosso ainda era Minas Gerais. Então é Minas Gerais, você atravessa aquela primeira rotatória dos skatistas ali, continua. Quando chegar lá no finalzinho, lá perto onde o William está fazendo a casa dele, lá é a igreja do pastor Eri, ele vai nos receber ali com muita alegria. Nós queremos hoje compartilhar aqui uma palavra com os irmãos, dentro do tema que nós estamos propondo para este mês ainda, que é santidade em ação. Mês que vem, comunhão com Deus em ação. Que tema maravilhoso, que tema extraordinário. E nós vamos ter aqui grandes ministrações do Senhor, grandes desafios de Deus para a nossa vida, e que será dentro do tema comunhão com Deus em ação. Hoje eu quero falar sobre santidade em ação, que é o tema desse mês, compartilhar um pouquinho com a igreja, com cada um de nós, com você que está nos assistindo pelas redes sociais, esse desafio tão tremendo da palavra de Deus, das Escrituras, para cada um de nós. Santidade em ação. Há um desafio das Escrituras para nós, e esse desafio é: sede santos. Sede santos. Escuta, irmãos, ser santo não é ser perfeito, não é ser impecável, até porque impecável só conseguiremos a impecabilidade na glória do Senhor, onde será esse corpo transformado num corpo glorificado. A impossibilidade nessa terra alcançarmos em plenitude a impecabilidade. Pode ser que algum dia na minha vida, na sua vida, momentos, nós sejamos impecáveis mesmo, né? Estamos cheios do Espírito Santo, dirigidos por Deus, pensamentos tomados pela unção e pela graça do Senhor, e pode ser que ali nós permaneçamos algum momento, algum dia, né, um período da nossa vida em impecabilidade, mas isso é impossível de forma permanente, porque somos seres falíveis, limitados. Mas há uma possibilidade de, mesmo nessa limitação, sermos santos, porque a palavra ser santo é ser consagrado para Deus, é ser dedicado para o Senhor. Não significa que ele tem que ser perfeito para isso, mas ele está caminhando para se tornar como o Senhor é. É uma caminhada, é um processo. Então há um desafio de Deus para nós as Escrituras: sede santos, sede santos. Olha só, preste atenção nisso aqui, é muito importante. Eu coloquei ali, o pessoal de casa já está acompanhando aqui pelos slides, que o André está projetando para você. Santificação percorre 3 etapas na minha e na sua vida. Primeiro, a santificação, ela é já uma obra consumada. Nós vamos ver isso aqui. Não há nada que façamos que nos torne mais santos do que o sangue de Cristo Jesus. O sangue de Cristo nos torna santos e aceitáveis a Deus. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, sobre a obra consumada. Essa obra consumada não tem da minha e da sua parte nenhum esforço. Ela é obra de Cristo, ela é ação de Deus na nossa vida. Então essa é a primeira parte da santificação. Eu já sou santo porque Ele me fez santo. A segunda parte é que ela é uma experiência processual. Diga comigo, uma experiência processual. Porque no momento em que eu recebo a Jesus como meu Senhor e Salvador, o meu espírito é santo. Ele é como Deus, ele recebe a unção de Deus, a presença do Senhor, a graça de Deus vem sobre a minha vida, a vida da ressurreição passa a habitar em mim. Então o meu espírito é tocado por essa santidade. Agora a minha alma ainda tem um processo de aperfeiçoamento a ser percorrido. Nós não nos tornamos, em termos de alma, em termos de vontade, mentalidade, a nossa mente ainda é uma mente que precisa ser, como o apóstolo Paulo diz, transformada gradativamente, de fé em fé, de glória em glória. Então santificação é não só uma obra consumada, ou seja, algo que Deus fez na minha vida, mas ela é na minha alma algo que é processual
E um dia, irmãos, o propósito de Deus há de se cumprir nas nossas vidas e nós seremos como Ele é. Amém? Você crê nisso, que nós seremos como Ele é? Dá um aplauso ao Senhor aí, porque esse é o propósito de Deus. Aleluia! Nós seremos como Ele é. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino. Quando me tornei adulto, deixei as coisas de menino, porque agora nós vemos em parte, mas então veremos assim como somos vistos por Ele. Agora vemos em parte, como por espelho, obscuramente, mas então seremos conhecidos, conheceremos a Ele assim como nós somos conhecidos por Ele. Haverá uma plenitude de Deus na nossa vida, e aí então essa obra estará consumada. Mas então o grande desafio hoje para mim e para você é essa experiência processual. Mas vamos falar um pouquinho sobre a obra consumada. Por que ela é uma obra consumada? Por que nós podemos dizer assim, olha, os santos que se reúnem na rua Adolfo Carlos Carizio 150, isso é a igreja, você sabia disso? A igreja é os santos que se reúnem na rua Adolfo Carlos Carizio 150. Não tem a ver com placa, El Shaddai, não tem a ver com prédio, não tem a ver comigo e com você. O apóstolo Paulo vai escrever a igreja de Corinto, ele fala assim, ó, a igreja de Deus que está em Corinto é cidade. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados o que, irmãos? Chamados santos, com todos, aí ele fala, não só os de Corinto, mas com todos os que em todo lugar, Araguari também, glória a Deus, os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Então diga, eu sou santo. Não é porque você é bonzinho, você viu que as vozes, eu sou santo, não sou não, pastor. É sim, irmãos. Você é santo não porque você merece, porque você é bonzinho, porque você é perfeito, porque você é o bambambam, você é santo porque Ele te fez santo. Ele te fez santo. Ele santificou a minha e a sua vida. Somos santos em Cristo Jesus, chamados santos pelo Senhor. Você é santo de Deus. Muitas vezes por causa da nossa tradição religiosa, entendíamos que santos eram apenas aqueles que eram canonizados, colocados num pedestal. Mas não é isso que a palavra do Senhor está dizendo, porque o apóstolo Paulo está escrevendo, pastor Horácio, para a igreja de Corinto. Lê só a igreja, irmãos, lê a carta da igreja aos Coríntios, para você ver, que bagunça. Aquela igreja tinha filho dormindo com a madrasta, era uma bagunça, irmãos. Tinha gente falando mal uns dos outros, mulher se rebelando contra marido, é uma bagunça. E Paulo chama aquela igreja de quê? Os santos. Então não depende daquilo que eu e você fazemos, depende daquilo que Ele fez. Coloca a mão na sua cabeça, profetiza aí, fala, eu sou santo. Por causa da obra dEle. Ele nos fez santos. Você pode dar mais um aplauso a Ele nessa manhã? Oh Deus! Ele nos fez santos, irmãos. Aleluia! Como, pastor Carlinhos? Pelo sangue. Hebreus vai dizer o seguinte, assim, ó. Hebreus vai falar assim, ó. Quase todas as coisas são purificadas com sangue. Ele fala assim, porém, sem sangue não há remissão dos pecados. E no capítulo 13, verso 12, ele fala assim, assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade. Para quê que ele fez isso? Para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. É a obra dele. É o sangue dele, é a vida dele, que proporciona com que eu e você tenhamos livre acesso a Deus. O sangue é perfeito. O sangue é perfeito, ele salva. Eu coloquei aqui, ele salva, ele purifica, ele lava. O sangue, ele nos perdoa. O sangue, ele nos resgata. O sangue nos justifica. O sangue nos santifica. Diga, o sangue me santifica. Então nós somos santificados pelo sangue. Por que ele morreu fora da porta? Para santificar.
santificar um povo. Agora, isso já é a obra consumada. Nós não podemos fazer nada para acrescentar ou diminuir. Isso é obra consumada, é perfeita. É obra perfeita. Por isso que ele pode virar para uma pessoa que errou praticamente a sua vida toda e está morrendo. Ele pode virar para essa pessoa que recebeu a ele como Senhor e Salvador e dizer: hoje você estará comigo no paraíso. Pronto. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Porque não depende daquele que faz, depende daquele que é. Daquele que pode realizar todas as coisas nas nossas vidas. Por isso, irmãos, não tenha dúvida da sua salvação. Porque se você crê de todo o seu coração, você está salvo. Você está salvo. Se você crê de todo o seu coração, não há nada que possa retirar essa salvação da sua vida. Nada, a não ser você mesmo. Só nós podemos rejeitar essa salvação. Não há nada, porque a obra está consumada. Agora, enquanto estamos nessa vida, a santificação também é processual, é uma experiência processual. Eu coloquei aqui, se nosso espírito está pronto no momento em que recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, nossa alma, porém, está em processo de salvação a cada dia. Se nós formos olhar o aspecto da salvação, veja bem, dentro daquilo que é o Antigo Testamento, você tem uma aliança de Deus com Israel, e essa aliança de Deus com Israel, na base ali, aos pés, não sei se é aos pés ou ao pé, né? No sopé, não sei, do Monte Sinai, essa aliança torna toda a nação santa. Israel é santo. Israel é uma nação santa pela aliança que foi feita às bases do Monte Sinai, debaixo dos mandamentos do Senhor e dos sacrifícios que foram feitos ali, o sangue aspergido sobre as pessoas. Toda a nação se tornou propriedade exclusiva do Senhor, nação santa, nação santa. Então isso no Antigo Testamento. Agora, veja bem, toda a nação é santa, porém dessa nação santa, Deus retira uma das tribos, para que ela seja mais consagrada para o serviço que é prestado ao Senhor. Então existe um processo aí. Nem toda nação podia ministrar na casa de Deus. Nem toda nação, apenas uma tribo. E essa tribo era a tribo de Levi. A tribo de Levi. Da tribo de Levi, você sabe que Levi é um dos filhos de Jacó. Levi tem 3 filhos. Um deles se chama Gerson, o outro se chama Merari e o outro se chama Coate. Gerson, Coate e Merari, os 3 filhos de Levi. Esses 3 filhos de Levi vão, nas suas gerações aí, eles geram 3 clãs dentro dos levitas. Muito bem, quando Deus chama a tribo de Levi para servi-lo, olha, Levi não terá herança na terra prometida. A herança dos levitas será eu mesmo. A herança sou eu. Os levitas terão a mim como a sua parte. A sua porção é o Senhor. Coisa maravilhosa, né? Que riqueza, que coisa, que privilégio dos levitas, que privilégio. Agora, esses 3 clãs dentro dos levitas, cada um deles tinha uma função. Tinha uma função. Os gersonitas, eles tinham uma função. Os meraritas tinham outra função. Um deles cuidava das bases da casa, as estruturas da casa. Cuidavam do alicerce da casa, as colunas da casa. Os outros cuidavam da cobertura da casa, dos panos, da tenda, tudo que era cobertura, cerca. Eles cuidavam da parte dos panos, dos tecidos, da cobertura da casa. Esses eram os gersonitas e os meraritas. Agora você tem, dentre esses 3, olha só que a coisa vai afunilando. Você tem que são os coatitas. Os coatitas vão ficar responsáveis pelos objetos sagrados do tabernáculo. Olha só. Então Deus fala assim, os coatitas estarão responsáveis pelos objetos sagrados. Lembra da passagem onde Uzá colocou a mão na arca e foi fulminado?
Aí Davi falou, mas por quê? Como que eu trarei então a arca de Deus para mim? Como que eu vou trazer a arca? Aí ele descobre na palavra que a arca de Deus tinha que ser levada aonde? Nos ombros. Quem leva a arca de Deus nos ombros? Coatitas. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Os coatitas. Eles levam a arca do Senhor nos ombros. Então, quando a gente fala assim, ó, os levitas levavam a arca de Deus nos ombros, não é qualquer levita. Ele tinha que ser parte do clã de qual família? Dos coatitas. Ele tinha que fazer parte dos coatitas. É aqueles que tinham acesso aos objetos sagrados. Agora, dentro da família dos coatitas, você tem uma família mais especial ainda, que é a família arânica. Quem é a família arânica? Dos coatitas, Deus tirou uma família, que é a família de Arão, e falou, vocês, dentre os coatitas, vocês serão sacerdotes. Olha aí, irmãos, o negócio vai afunilando. Vocês serão sacerdotes do Deus Altíssimo. Aí você vê nas escrituras que Arão tem 4 filhos, Nadab, Abiú, Itamar e Eliezer. Então você tem 4 filhos ali. Nadab e Abiú morrem porque eles oferecem a Deus um fogo estranho. Então fica Itamar e Eleazar. Os dois fazem com que o ministério sacerdotal seja executado dentro da casa de Deus. Só eles podem comer os pães da proposição. Quem faz os pães da proposição? Os coatitas. Quem se alimenta do pão da proposição? Os da família de Arão, os aranitas. Aqueles que são consagrados como sacerdotes. Veja que há um processo. Toda nação é santa, mas nem todos podem comer do pão da proposição. Lembra quando Davi falou assim, eu preciso do pão para comer? E aí então Abinadab falou assim, ó, eu só tenho o pão da proposição. Você não pode, pelo menos assim, vocês estão santificados. Abinadab ficou preocupado, vocês não podem comer esse pão. Davi falou, não, mas nós estamos consagrados e tudo mais. Comeram pão, pela graça de Deus não morreram. Por quê? Porque apenas os sacerdotes podiam comer o pão. Agora, olha que coisa mais absurda, mais profunda, mais extraordinária ainda. Dentre os sacerdotes você tem um, que é chamado o que, irmãos? O sumo sacerdote. Só ele pode entrar aonde? No Santo dos Santos. Quantas vezes? Uma vez no ano. Você entende a seriedade disso? Quantos estão entendendo a seriedade disso? Quantos da nação de Israel são santos? Quantos da nação de Israel são santos? Todos são santos. Quantos podem entrar no Santo dos Santos? Um só. Um só. Quando Jesus fez isso, a Bíblia diz, de uma vez por todas, ele rasgou o véu. Sabe quantos podem entrar no Santo dos Santos hoje? Quantos podem entrar? Dá um aplauso aí, irmãos. Dá um aplauso ao Senhor. Dá um aplauso a Ele. Dá um aplauso. Irmãos, todos nós podemos entrar no Santo dos Santos. E esta é a santificação processual. Porque, como, né? Eu coloquei aqui, ó, os processos na vida de Jesus. Até Jesus passou por processos. E eu e você precisamos entender isso. Que o Senhor nos santificou, nós fomos redimidos, mas a nossa caminhada continua, nós não podemos parar. Você não pode se dar ao luxo de apenas ser chamado de santo pelo Senhor e viver uma vida de qualquer jeito. Irmãos, quantos estão entendendo o que eu estou falando? Isso é sério, porque tem crente de todo jeito. Tem crente de todo jeito. Mas hoje o Santo dos Santos está aberto. Eu não posso, irmãos, negligenciar essa porta aberta. Eu não posso fazer isso. E muitos estão vivendo uma vida de relacionamento com Deus lá fora da tenda, né? Nem no pátio, nem no santuário, muito menos no Santo dos Santos, apesar da porta estar aberta. Apesar da porta estar aberta. Por quê, pastor Carlos? Por que isso? Porque não entram no processo, não entram no crescimento. Então, por exemplo, Jesus,
A Bíblia diz assim, ó, ele era filho. Ninguém tirava isso dele. Isso era marca na vida dele, isso era a essência dele. Quem é Jesus? Filho de Deus. Agora, ele aprende a essência do que é de fato ser um filho, quando ele aprende o que, gente? A obedecer. E a Bíblia diz assim, ó, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. É muito fácil ser chamado de filho de Deus. Agora, nós precisamos ser chamados de filhos de Deus nas lutas, nas tribulações, nas angústias, quando permanecemos firmes como filhos de Deus. Tem uns que saem de casa, tem outros que se portam como servos. Eu sou filho, porque Ele me fez filho. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas como eu mostro que de fato eu sou um filho de Deus? Pela minha obediência. Quantos estão comigo? Então, irmãos, há um processo. Veja bem, ele é filho, mas ele aprende a obediência pelas coisas que padeceu. Lucas vai dizer o seguinte, que ele crescia, é processual, ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça, não só diante de Deus, mas também diante de quem? Dos homens, diante de Deus. Há um processo. Ele é filho. Ele falou para a mãe dele, ué, por que você estava me procurando? Eu estava na casa do meu pai, ele é filho. Mas mesmo como filho, ele precisa crescer. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado, ó, você é filho, mas você precisa crescer. Ó, irmão, você é filho, mas você precisa crescer. Né, Ricardo? Nós somos filhos, mas nós precisamos crescer. Né, Fabiana? Nós precisamos crescer. Se nós não crescermos como filhos, nós vamos ficar filhos que jeito? Que jeito que nós vamos ficar filhos? Meninos, com atitudes de quê? Infantis, infantilizados. Por isso que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto, eu queria falar com vocês como adultos, mas não tem jeito. Vocês são meninos. Nas atitudes, no procedimento. Vocês são meninos. Como é que eu posso falar com vocês como adultos? Então, somos filhos, mas precisamos crescer. Marque isso aí se você está anotando. Agora, principalmente, crescer em quê, gente? Crescer em santidade. Eu preciso crescer em santidade. 2 Timóteo capítulo 2, verso 20 e 21 diz assim, ó, numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purifica destas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor, preparado para toda boa obra. Presta atenção. Uma coisa é o que Jesus, o sangue dele fez na minha vida e na sua vida. Outra coisa é a minha, a sua responsabilidade. Paulo fala para Timóteo assim, aquele que a si mesmo se purifica. Há uma decisão, como o Juliano falou aqui, o querer, uma vontade, uma escolha, como Maria fez, de estar aos pés do Senhor, que não depende mais do Senhor, depende de mim e de você. E aí então, o grande desafio que está em Pedro, porque está escrito, sede santos. Por quê? Porque eu, Senhor, sou santo. Então há um desafio para que eu e você possamos crescer na santidade. Como que acontece isso? Como que nós podemos crescer em santidade? Primeira coisa, como que eu cresço em santidade, pastor Carlos? Primeiro, vida de oração. Vida de oração. O apóstolo Paulo fala para Timóteo que, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. O contexto ali, ele está falando de alimento. Agora, presta atenção. Se Paulo diz que uma oração santifica um prato de comida, quanto mais eu e você, irmãos. Uma vida de oração nos santifica na presença do Senhor. Por que isso acontece? Porque quando eu oro, eu santifico os meus lábios, e eu santifico também os meus ouvidos, naquele momento. Eu estou santificando, porque está sendo proferida palavras na presença do Todo-Poderoso. E naquele momento de oração, não só os meus lábios proferem palavras que eu também ouço, mas também naquele momento Deus fala comigo, porque a oração é uma via de mão dupla. É eu falando com Deus, é Deus falando comigo. Por isso, quando você estiver num período de oração, fica um tempinho quietinho, irmãos. Porque tem gente tão afobada que vai orar e não para.
fica tagarela, fica igual papagaio. Não, irmãos, tem um momentinho ali que você fica caladinho. Não fala nada não, não precisa falar nada não. Eclesiastes fala assim, ó, quando você entrar na presença de Deus, fica caladinho. Sejam poucas as tuas palavras. Mas por que isso? Porque na oração é o momento de nós ouvirmos também a Deus. Ali os nossos ouvidos são santificados, os nossos lábios são purificados pelo Senhor. Como que nós podemos crescer em santidade? Pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor. Jesus vai dizer o seguinte: vós estáis limpos pela palavra que vos tem falado. A palavra limpa, a palavra santifica, a palavra purifica. No momento que você pega a sua Bíblia e começa a meditar, não só ler, mas meditar, estudar. Fala, Deus, o que o Senhor está falando aqui? O que é isso aqui? Por que o Senhor disse isso aqui? Que contexto que é esse? Como que isso está acontecendo? Irmãos, no momento em que nós permitimos com que a palavra penetre nos nossos olhos, quem a lê, ou também nos nossos ouvidos, hoje tem tanta possibilidade de ouvir a Bíblia, né? Ouvir a palavra de Deus. E ouvir não só a Bíblia, que é o principal, mas ouvir uma ministração, uma pregação, tudo isso é ouvir a palavra de Deus. Ouvir canções que falam da palavra de Deus, é ouvir a palavra de Deus. Isso faz com que os meus olhos e mais uma vez os meus ouvidos sejam santificados para o Senhor. Então, a palavra de Deus, como isso é importante. Se debruçar a palavra, meditar na palavra. Olha, nós estamos no desafio aqui, são 3 capítulos por dia. Ótimo se você ler mais do que 3 capítulos, ótimo. Mas não leia por ler, não leia por ler. Leia de forma tranquila. Leia tranquilamente, medite naquilo que está sendo falado ali. Por que foi falado isso? Deixa a palavra de Deus entrar no seu coração, entrar na sua vida. Isso vai trazer o quê? Santidade sobre nós. Terceira forma, sendo cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz à igreja de Romanos o seguinte: porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Os que se inclinam para o Espírito. É um relacionamento. Jesus fala assim: eu deixarei com vocês o Espírito Santo, que é consolador. É uma pessoa, irmãos, que está conosco. Quantas horas do dia? Quantas horas? 24 horas do dia. Aqui eu não estou falando apenas daquele período de oração. Aqui eu estou falando de um relacionamento. Você está lá no seu serviço, conversa com o Espírito Santo. O Horácio vai receber um cliente. Senhor, esse cliente é meio complicado. Espírito Santo, me dá aqui sabedoria. Vem cá comigo, antes dele entrar, entra aí, ó. Senta aí. Você está lá, cadê a Karina? Cadê a Karina? Não está aí hoje? A Karina está lá na loja, tia Cia, está lá, a Karina está lá na loja. Senhor, as roupas aqui e tal, prepara essas roupas, os clientes e tal. Ô Espírito Santo, como é que eu vou fazer esse modelo? Como é que vai ser essa próxima coleção agora? Como é que vai ser? A Ivanilde do mesmo jeito. Senhor, pega nas minhas mãos aqui, vai costurando, vai dando certinho. Tia Silvia, ó, Senhor, no tempo certinho, salgadinhos, o tempero certo, vai me ensinando. Conversando, hoje eu tenho que conversar com alguém, eu tenho que resolver um problema com meu marido, com a minha esposa. Me ajuda, Espírito Santo, como é que eu faço? Como é que eu faço? Eu tenho que pedir um aumento, meu patrão. Como é que eu chego lá? Me dá sabedoria, vai na minha frente. Preciso tomar a vacina. Ô Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, irmãos, está aqui conosco. Conversar conosco, falar conosco, nos ensinar todas as coisas, ser cheio do Espírito. Aqueles que se inclinam para as coisas da carne, cogitam das coisas da carne. Aqueles que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne gera morte, dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. E como que o Espírito é chamado, irmãos? O Espírito o quê? Santo. Quanto mais se relaciona com o Espírito Santo, mais você e eu nos tornamos o quê? Santos como Ele é santo. Então Ele vai nos ensinando no caminho da santidade. Quanto mais sou cheio do Espírito Santo, mais consagro a Ele o meu coração, fonte da vida. Mais consagro a Ele a essência do meu querer, da minha mente, das minhas vontades, das minhas inclinações, vão sendo depositadas para Ele. Ele vai dirigindo. O apóstolo Paulo fala para Gálatas,
Ele fala o seguinte: olha, andai no Espírito, e se você andar no Espírito, jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, são opostos entre si. Mas se você é guiado pelo Espírito Santo, pronto, deixa o Espírito Santo te guiar, ele vai te guiar no caminho da santidade. Outra coisa que nos faz ser santos na presença do Senhor: andar na luz, andar na transparência. O pecado nos joga para onde, irmãos? Para onde o pecado nos joga? Para as trevas, para a escuridão, para nos escondermos, porque as obras são más. Jesus fala isso: eles amam as trevas porque as suas obras são más. Então, se eu quero andar em santidade, onde que eu tenho que estar? Na luz. Na luz, irmãos, nós somos guardados. Na luz nós somos protegidos. Então você vai entrar na internet, entra lá no meio da sala para todo mundo ver onde você está entrando. E você pode entrar, você pode navegar, não tem problema nenhum, porque você está na luz. Olha, você vai para o quarto, tranca a porta. Não estou falando que você, ao entrar na internet, dentro do seu quarto, você está fazendo isso, mas há um risco terrível de você entrar em lugares que você não deve entrar, porque naquele momento, oh, glória a Deus, naquele momento, você não está na luz, você está num lugar perigoso, A minha e a sua vida tem que estar. Você foi tentado, confessa a tentação. Melhor do que confessar o quê? O pecado. Agora, pecou, o que tem que fazer? Confessa também. Pequei, errei, pisei na bola, miserável homem que sou. Mas volta, irmãos, volta para a luz. Isso é andar na luz. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o que acontece? E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mesmo que pequemos, se voltarmos para a luz, o sangue nos purifica. A luz é preciosa, irmãos, a luz é poderosa. Por isso que algumas pessoas que quando começam a ser tentadas e tal, elas deixam de vir na igreja. Por quê? Porque estar na casa do Senhor é estar na luz. Elas vão se afastando da comunhão. Às vezes não está nem sendo tentado, já está no pecado. Vai se afastando. A luz nos guarda, a luz nos protege, mas a luz também nos santifica. A luz nos santifica. Andar na luz, andar na transparência. Ande na luz. Andar na luz não significa ser perfeito, mas buscar em Deus essa perfeição. É andar nela. É buscar ser influenciado por ela. Quando eu ando na luz, o que eu consagro? O que eu santifico? O meu testemunho, os meus pés. O meu testemunho. Então, quando eu ando na luz, os meus pés são santificados. Veja que os meus olhos, os meus ouvidos, a minha mente, o meu coração, os meus lábios, agora os meus pés. Quando eu ando na luz, os meus pés são santificados, porque o meu testemunho está sendo santificado. Poxa, por que o apóstolo Paulo fala assim: sejam meus imitadores? Porque ele é perfeito? Não. Ele está falando, porque eu estou andando aonde? Na luz. Mesmo que quando eu erro, eu volto atrás, eu peço perdão. Isso é andar na luz. Ele não está falando porque eu sou perfeito. Não, não é isso. Fala, gente, me imitem. Se eu errei, eu volto atrás, eu peço. Então isso é andar na luz. O que de mim ouvistes e vistes, aprendestes e recebestes, isso praticai. Que coisa forte, irmãos, ele fala. Lá em Filipenses. Se você ouviu de mim, você viu em mim, você recebeu de mim, você aprendeu de mim, pratica. Nós podemos falar isso assim, irmãos? Tudo que você vê na minha vida, pode praticar. Que coisa tremenda, isso é consagrar os pés, o testemunho. Agora, você sabe uma das formas de nós mais nos tornarmos santos na presença do Senhor? É cuidando de vidas. Cuidando de vidas. Irmãos, uma mãe, quando ela cuida do filho, é dedicação. Ah, você vê ali, o que é dedicação? Mãe cuidando do filho. Dedicação. Mãe verdadeira, né? Hoje tem algumas mães que são fake. Tem muita mãe fake aí na praça. Mas, estou falando da mãe mesmo. Da mãe verdadeira, dedicação. Você vê aquilo. Para ela não é esforço, é amor, é prazer. Agora, a dedicação dela, o que é a dedicação dela? Transforma ela em quê? Numa mulher santa nesse sentido. Ela está dedicada, esse é o projeto, esse é o trabalho. Olha o que Jesus fala.
Ele fala assim, ó, por eles, pelos meus discípulos, o que eu faço? Jesus, tem jeito de Jesus se santificar? Eu não sei, eu fico meio incomplido com isso, né, Beth? Será? Porque ele fala assim, ó, por causa deles eu me santifico. Como? Jesus já era todo santo, mas ele fala assim, olha, eu me santifico ainda mais. Irmão, se tem uma coisa que vai nos guardar de pecar, é quando nós estamos cuidando de vidas. Quando nós estamos cuidando de vidas. Um pai responsável, ele deixa de fazer muita coisa errada por causa dos seus filhos, Maurício. Ele deixa, às vezes ele está sendo tentado, mas ele deixa de fazer porque ele lembra dos filhos. Maurício orou aqui pela próxima geração. Um pai dedicado, mamãe dedicada. Nós deixamos de fazer muita coisa errada quando nós estamos cuidando de vida. Agora, quem não cuida de ninguém, o solitário está buscando só seus próprios interesses, irmãos, aí o trem desanda. Não tem responsabilidade com ninguém, tem que dar satisfação para ninguém, pronto. O negócio vai desandando. Mas quando eu tenho vidas, Jesus, ele via os discípulos. Então ele entendia, eu preciso me santificar por causa deles. Ele fala aqui, ó, por eles eu me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam o quê? Santificados na verdade. Santificados na verdade. Então cuidar de vidas me santifica. O pessoal do louvor pode subir, por favor. Quando eu cuido de vidas, o que eu estou consagrando a Deus? Quando eu cuido de vidas, eu consagro as minhas mãos, a obra que o Senhor quer de mim, o ser cooperador. A Bíblia diz assim, ó, vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. E Paulo fala assim, nós somos de Deus cooperadores. O que é cooperador? É operar juntamente com, cooperador, é operar juntamente com. E nessa obra, mais do que, por exemplo, os levitas, você tem porteiros, nós estávamos falando dos levitas, você tem porteiros, você tem guardas. Por isso que na época de Jesus, os sacerdotes falavam para os guardas do templo. Por quê? Porque dentre os levitas haviam guardas. Então você tem porteiros, você tem guardas, você tem administradores. Então tudo isso é importante na casa de Deus. Tudo isso é importante. Nós temos os diáconos, nós temos as pessoas que vigiam, nós temos as pessoas, os administradores, aqueles que cuidam dos bens da comunidade, para tudo ir certinho, para nós estarmos com um bom nome na praça. Precisou de comprar alguma coisa, o CNPJ da igreja está limpinho, pronto, para ser usado, porque tem os administradores, está tudo cuidando bem, está tudo certinho, bateu uma fiscalização, está tudo aqui, preto no branco. Então você tem os administradores, os porteiros, os guardas. Você tem mais o quê? Você tem os cantores levitas, os cantores, os adoradores, aqueles que ministravam as canções para que os cultos fossem realizados. Então você tem os levitas cantores, Asaf, Emã, Gedutum, os filhos de Coré. Você tem os levitas cantores, aqueles que compunham salmos. Então hoje nós temos aqui um carta escrita. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Essa igreja é uma bênção, né? Que coisa linda, coisa maravilhosa. A televisão desligou aqui, eu não sei, eu estou meio perdido. Ah, está aqui, voltou. Então, você tem os levitas nessas áreas. O que mais? Que tinha levitas que eram mestres, instrutores da palavra. Por exemplo, o rei Ezequias instituiu levitas, e Josafá também faz isso. Ele instituiu levitas para ir nas cidades, estabelecer escolas para ensinar a palavra de Deus, para que o povo andasse no temor do Senhor. Olha que coisa extraordinária. Então, dentre os levitas, você tem os professores, você tem os instrutores. E hoje aqui nós temos líderes de célula que instruem as pessoas, que dão as palavras, que ministram, que ensinam. Temos um ministério com crianças, que ensina as nossas crianças. Nós temos os professores, a escola de vencedores. Nós temos os professores, que vão ensinando a palavra de Deus. Agora, todas essas funções estão submetidas à principal função. Porque estabelecer a colheita de Deus, edificar o edifício de Deus, não é com dinheiro, não é com caderno e papel, não é com conta bancária. Edificar a casa de Deus é com vidas, porque as pedras são pedras vivas. São pedras vivas. Nós podemos ter uma igreja organizadinha, se não tiver vida, essa igreja está morta. É a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja que as pessoas olhavam e falavam assim: nossa, ela é uma igreja próspera, é uma igreja rica. Aí Jesus faz a avaliação, Jesus fala assim: mas mal sabe você, que você é miserável, pobre, cega e nua.
Meu Deus do céu, como é que Jesus nos vê? Como é que nós estamos aos olhos do Senhor? Somos ricos ou miseráveis e pobres? Temos visão ou somos cegos? Estamos lindos, bonitos, tudo certinho, bem vestidos, ou estamos nus, envergonhados na presença dele? Então, o mais importante são vidas. Se não me engano, a igreja de Esmirna, se não estou enganado, Jesus fala assim, ó, as pessoas olham para vocês e dizem que vocês são pobres. Vê aí para mim se é a igreja de Esmirna. Acho que capítulo 2, verso 9 de Apocalipse, 2:9 ou 2:10, 2:7, 2:7, não, é 2:9, a igreja de Esmirna fala assim, ó, as pessoas olham para vocês e dizem que vocês são pobres, mas eu digo para vocês que vocês são ricos. Opa, mudou. As pessoas olhavam para a igreja de Esmirna, acho que é de Esmirna mesmo, vê aí se é para mim, é a segunda igreja, depois, acho que a primeira é Éfeso, depois é Esmirna, vê se é, capítulo 2, Jesus fala assim, ó, as pessoas olham para vocês e pensam que vocês são pobres, uma igreja simples, irmão, deve ser, tinha pouquinha coisa ali, os irmãos bem pobrezinhos. Aí Jesus fala, todo mundo olha para vocês e pensa que vocês são pobres, mas eu digo para vocês, vocês são ricos, ricos. Vamos ficar de pé nessa manhã, porque a maior avaliação não é dos homens, a maior avaliação vem de Deus. Como que o Senhor nos vê? Pobres ou ricos? Prósperos ou miseráveis? Visionários ou cegos? Vestidos ou envergonhados? Feche os teus olhos, que a santidade de Deus possa tomar conta do nosso coração. Comece a falar com Deus agora, falando, Senhor, eu quero melhorar, eu quero crescer no meu relacionamento, na minha oração, para que os meus lábios sejam santificados, os meus ouvidos sejam santificados. Eu quero crescer na meditação da palavra, para que eu veja as tuas escrituras, eu contemple o Senhor nas palavras. Eu quero ser santificado, sendo cheio do Espírito Santo. Fala com o Espírito Santo essa manhã. Fala, enche a minha vida, Espírito Santo. Enche, 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 enche a minha vida. Fala com Deus, eu quero andar na luz. Custe o que custar, eu quero andar na luz. É duro, irmãos. Custe o que custar, mas vale a pena. Vale a pena andar na luz. Anda nas trevas para você ver. Você não sabe em que você tropeça. Eu quero cuidar de vidas. Fala isso para o Senhor. Deus, me faz alguém que cuida de vidas. Em favor deles eu me santifico. Pense agora. Você tem alguém que você pode dizer assim, ó, em favor deles eu me santifico. Tem? Fala isso para o Senhor. Jesus, em favor da minha esposa. Você sabe que a esposa que é crente, mesmo que o marido seja incrédulo, o marido é santificado, irmão? Você sabia disso? Porque ela busca vida de santidade. Isso é muito forte. A Bíblia diz que mesmo que os filhos não sejam crentes, mas a esposa ou o marido ele é crente, os filhos são santificados. Por que eles são santificados? Por causa da vida dele. A sua vida não só te santifica, mas ela pode santificar outros. Comece a declarar isso sobre sua vida. Vamos adorar o Senhor com uma canção. Se nós terminarmos, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Diga para ele: eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu
de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Declare a Ele: eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de Teu perdão é completo, Senhor. O teu perdão é completo, e o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. É completo. O teu perdão é completo. Você já é santo aos olhos do Senhor. Ele te faz santo, ele meu sara amado. minha alma. Por isso cresça em santidade. Ele sara minha Cresça alma. em santidade, porque Ele te fez santo. O teu perdão é completo. Ele concedeu a você a palavra. Ele concedeu a você o Espírito. Seja cheio dessa manhã. Seja cheio dessa manhã. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou Tua casa. tua morada. Diga pra Ele: eu sou teu lar. Oh Deus, Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. coloque a mão sobre o seu coração. O desafio é andar em espírito. Jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei, sob condenação. As obras da carne, elas são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e todas as coisas semelhantes a essas, a respeito das quais vos declaro, como outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito, coloca a mão no seu coração, o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, porque os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se viveis no Espírito, andai também no Espírito. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, resplandeça o rosto dele sobre você, derrame sobre você a sua graça e a sua misericórdia, tenha misericórdia de ti, sobre ti levante o seu rosto e te encha de shalom. Dê um aplauso a Ele nessa manhã, a Ele todo o nosso louvor, toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Aleluia. Deus te abençoe, meu irmão.